Começa agora o Conexão Ciência e Cultura. O projeto é fruto da parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O programa de hoje apresenta a palestra de Ives Delataille, mestre e doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Através da definição de conceitos-chave no campo da psicologia, ele reflete sobre ética nas relações humanas. Acompanhe. O que é pós-modernidade? Contemporaneidade. Quando a gente não sabe muito bem o que é uma coisa, a gente coloca pós na frente, né? O neo. Né? Então, neo-piagetiano é um piagetiano que não é bem piagetiano, mas o que ele é ninguém sabe. Então, ele é neo-piagetiano, pós-piagetiano. Então, a pós-modernidade é o mundo de hoje. Contemporaneidade, um chama de hipermodernidade. Tem-se o sentimento de que as coisas mudaram, não são mais como eram na década de 60, 70, já que, em geral, se fala em pós-modernidade a partir da década de 80, mas o que será que ela é? Isso que eu vou tentar trabalhar com você, e é aí que aparece a palavra ética. Então, cuidado. Eu vou definir, ou melhor dizendo, vou assumir uma definição, porque ela não é minha, de ética, diferente da habitual. Em geral, ética é utilizada como sinônimo de moral. Então, um comitê de ética, lá no Senado, ou vocês devem ter artigo, comitê de ética em pesquisa com seres humanos, são comitês que visam fazer com que as pessoas ajam bem, não ajam mal, não transgridam determinadas regras. Ora, a moral também tem essa função. É por isso que, e isso é legítimo, empregam-se as palavras moral e ética quase como sinônimas, sem distinção de definição. Mas há possibilidades de diferenciação entre moral e ética, e eu vou empregar uma, que, aliás, é a mais antiga de todas, que é a seguinte: deixarei moral na sua definição habitual, certo, errado, deveres, o que eu devo fazer. Mas vou chamar de ética a pergunta aristotélica, que é: que vida eu quero viver? O que é uma vida boa? Se vocês lerem Ética para Nicômaco, vocês vão ver que Aristóteles se pergunta o que querem os homens, serem felizes, e não, o que é ser feliz e como se chega lá. Se vocês lerem Ética de Spinoza, também vocês vão ter uma reflexão sobre o homem, né, a sua expansão, assim por diante. Então, é essa definição de ética que eu vou empregar. A pergunta ética, portanto, é... A pergunta ética é: que vida eu quero viver? Mas vocês vão perguntar, por que essa definição? Por duas razões. A primeira razão, que eu não vou poder explicitar aqui, é que, do ponto de vista psicológico, há uma relação íntima entre ética e moral, que eu poderia resumir da seguinte forma: somente age moralmente, ou seja, somente age segundo um sistema moral determinado uma pessoa para quem esse sistema moral faz sentido existencial, portanto, faz sentido ético. Exemplo. Terrível, mas exemplo. O terrorista islâmico, hoje em dia, que se mata e mata muita gente, o faz, na concepção dele, por dever moral. Ele está fazendo o certo. E esse dever moral vem de uma concepção do que seja a vida. No caso, uma concepção religiosa. Então, voltando na definição, somente age segundo o sistema moral a pessoa para quem esse sistema moral faz sentido para a vida, para a ética. Primeiro ponto. Segundo ponto, para não cairmos no relativismo e acharmos que todo e qualquer projeto de vida merece o nome de ético, eu proponho a vocês uma definição do filósofo Paul Ricoeur, que, para mim, diz o essencial. Claro, com uma tomada de partido do ponto de vista valorativo, mas que imagino que vai ser a de vocês também.
Definição de ética. Paul Ricoeur, filósofo francês, falecido há pouquíssimo tempo. Ética, 2 pontos. Vida boa. Então, nós estamos com a vida boa. Vida boa, vírgula, para e com o outro em instituições justas. Ou seja, cada um de nós pode pensar, nós temos uma vida ética. Bom, primeiro, ela é boa. Cuidado, boa não significa nirvana, paraíso. Vale uma vida que vale a pena ser vivida, por mais que ela passe por momentos difíceis. É uma vida boa? Ótimo. Mas cadê o outro? Com o outro, que seria a cooperação, justiça. Para o outro, que seria a solidariedade, generosidade. É preciso que haja isso, que o outro esteja presente para que mereça o nome de ética. Porque eu posso ser feliz contra o outro, sem o outro. Infelizmente, cuidado, não pensem que as pessoas maldosas são necessariamente infelizes. Às vezes são muito felizes. Não tem nenhuma relação entre ser maldoso e patologia. Tem pessoas maldosas. Imagine que Gaddafi fosse uma pessoa razoavelmente feliz, e conheço outros que eu não vou nomear, que devem ser também pessoas bem felizes, mas para eles o outro não existe, o pior ainda, o outro é um problema. Então eu tenho que sacrificar o outro. Não merece o nome de ética. Então, com o outro, para o outro, e não vamos esquecer a dimensão política, em instituições justas. Muito bem. Feito essa apresentação, eu quero me perguntar aqui como anda a ética, a vida, na pós-modernidade, ou na contemporaneidade. Mas como é muito difícil analisar algo que ainda está acontecendo, né? Você não pode fazer história do presente a rigor. Né? Você pode analisar muito bem a Revolução Francesa hoje, mas na época da Revolução era muito difícil. Como é muito difícil analisar a contemporaneidade, é prudente usar metáforas e não ir imediatamente a conceitos. Né? Se uma metáfora funciona, depois ela pode se tornar um conceito, ela pode dar nascença a um conceito. Mas, em primeiro momento, a metáfora tem, aliás, há vários livros que mostram a importância da metáfora na ciência. Né? Mesmo nas ciências exatas, pressão, força, né? Tem uma série de coisas que vieram de metáforas e que permaneceram, inclusive, com o mesmo nome, só que agora com definição de conceito. Nós vivemos num mundo globalizado, se fala muito disso. E é verdade, nós temos informações sobre o mundo inteiro. Então, agora, Crimeia apareceu nas nossas vidas. A Ucrânia apareceu nas nossas vidas. Vai saber amanhã o que vai aparecer. Então, Nigéria apareceu, sempre de forma trágica, né? Mas o Nigéria agora apareceu nas nossas vidas com o sequestro de não sei quantas meninas. Bom, isso nos dá a impressão de que nós vivemos num mundo globalizado. Mas eu diria não. É um mundo fragmentado. Quer um bom exemplo? Perguntem para alguém ou para si próprio, tomando um mapa mundi com todos os países, mas sem os nomes, que aponte onde é que fica a Nigéria. Cadê a Nigéria? Cadê a Ucrânia? Cadê a Crimeia? Cadê Chernobyl? Em geral, a gente não sabe. Ou seja, a gente tem acesso a fragmentos do mundo globalizado, mas ele não é globalizado para nós. Para nós, ele é um mosaico, inclusive, de peças que não se encaixam. Do ponto de vista do tempo, mesma coisa. Né? Um filósofo francês diz que, antigamente, o tempo se desenrolava. O tempo acontecia, agora o evento aparece. E, de fato, a nossa vida, digamos, em relação ao mundo, frequentemente é feito por eventos. Então, nós estamos na semana, talvez aqui, na semana das manifestações. Estivemos na semana da Ucrânia. Tempos atrás, estivemos na semana do Haiti. Certamente, daqui a um mês, nós estaremos na semana da Copa. Não sei de que forma. Estivemos na semana do tsunami no Japão. Mas isso sem sequência. Alguém sabe como é que foi reconstruído o Haiti? O Haiti voltou ao tema, porque o Acre tem mandado haitianos que fogem do seu país em São Paulo. O Alckmin ficou bravo, brigou com alguém do Acre, etc. Então, os haitianos voltaram ao tema, pelo menos em São Paulo, por causa dessa fuga à imigração. Mas como é que está Haiti? E Fukushima, como é que está aquela
e Crimeia, ou seja, não há sequência, né? Há fragmentos de tempo, né? Há espetáculos, é muito uma sociedade dos espetáculos, há espetáculos, digamos, que nos fazem viver o tempo pelos eventos e não pelo encadeamento dos eventos. Como é que está o Afeganistão agora? Não? Ninguém sabe. E ela é onipresente há agora 13 anos. Hoje nós vivemos, e cuidado vocês jovens, de uma certa forma, nós vivemos hoje com a tirania da informação. Tanto que no avião onde eu estava viajando hoje, estava dizendo o bem mais precioso, a informação. Eu quase que corrijo lá, não senhor, não é informação, mas era difícil corrigir em todos os acentos, né? É o conhecimento. Diferença entre informação e conhecimento é clara, informação é fragmento. Esse meu turista italiano sabia que existe uma Bastilha, um Napoleão, uma Revolução Francesa, mas sem colocar relações. Então, informações são absolutamente necessárias, mas o conhecimento é colocá-las em relação. Olha, frequentemente, o que nos é dado não faz isso. Não faz isso. Pega a mídia impressa, a mídia escrita. Por mais generoso que seja um artigo, ele é muito pequeno para qualquer tema que ele queira trabalhar. Tá certo? Fazendo uma crítica ao Putin em 10 colunas, não dá. Não, é quase impossível fazê-lo. Né? A mídia televisiva, então, é pior ainda. Né? Eu já fui entrevistado algumas vezes, você tem que explicar em 2 frases aquilo que você demorou 10 anos para pensar, e não conseguiu ainda concluir. Tem que ser rápido. Né? Sobretudo, se você for uma celebridade, você tem mais tempo, né, para explicar porque o teu casamento fracassou, mas se você tiver que explicar alguma coisa mais técnica, muito pouco tempo. E internet. Maravilhoso internet. Mas cuidado, internet quase sempre são fragmentos. É tudo pequeno na internet, tá certo? É tudo limitado. Mesmo Wikipedia, que tem umas páginas interessantes, embora sempre sob suspeita, que, em geral, você só pode saber se a Wikipédia tem razão se você já sabia o que ela ia dizer, não? Já que não é. Mas, mesmo assim, mesmo se for muito bem feito, é pequeno, são informações, tá certo? Nasceu tanto, escreveu isso, escreveu aquilo. Eu uso muito Wikipédia para isso. Que ano a dos Huxley escreveu tal livro? Em geral, essa informação está correta. Eu vou lá e pego. Né? Mas, enfim. Ou YouTube também. Né? YouTube, né? Você tem vídeos, ou seja, é fragmentado. O Conexão Ciência e Cultura vai para um rápido intervalo. Voltamos já!